A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos, onde a gente vai estudar sobre um tema muito especial. O mistério da unidade é revelado. Esse mistério demonstra exatamente a respeito de Cristo, essa unidade com Deus e os homens, e ao mesmo tempo entre os judeus e os gentios. Tem muita coisa para a gente aprender juntos na aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Deixa aí também o teu comentário, coloca de onde você está assistindo a aula de hoje, para a glória de Deus. E é claro, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal, adolescentes vencedores também. Tudo isso está no link na descrição aqui do nosso vídeo. Tem as playlists aí já preparadas para vocês. E a aula de hoje tem aí o texto bíblico. Nós vamos ter 3 objetivos e 3 pontos para a gente poder trabalhar juntos em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema especial, na lição de número 9 aqui da classe dos adultos. O mistério da unidade é revelado. Esse mistério da unidade demonstra exatamente essa questão da união entre o povo judeu como também os gentios, da união entre Deus e os homens através de Cristo, a partir dessa perspectiva da Epístola aos Efésios. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte argumento: o mistério oculto no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, ele tem aí 3 subtópicos. E é muito importante a gente observar essa perspectiva. Primeiro a gente vai observar como acontecia essa revelação da aliança no Antigo Testamento. E essa revelação agora da nova aliança a partir de Cristo, desse novo testamento, dessa nova aliança, dessa nova perspectiva de estarmos aliançados em Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o conceito bíblico de mistério. Esse é o primeiro subtópico. A palavra mistério vem do grego, que pode ser traduzida exatamente por segredo. Mysterion, segredo, traz essa ideia de algo que ainda não foi revelado. Em outras palavras, uma doutrina secreta. Mas Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 3 agora, ele começa a dizer que esse mistério foi revelado. Algo que estava guardado, separado pela eternidade, agora é revelado para a igreja, através de Jesus. A ideia que Paulo está trazendo para a gente aqui sobre o mistério não é aquela coisa de misticismo ou desse pensamento de místico que existe hoje, de pessoas que ficam pensando naquela questão, é um mistério que nunca foi apresentado e agora é apresentado. O conceito bíblico que Paulo está tratando aqui, ele tem base, ele parte do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O que ele está falando agora é a respeito de algo concreto, da nova aliança. Existia no Antigo Testamento a antiga aliança, a aliança que foi estabelecida por Deus para com o povo de Israel. Agora o que Paulo está tratando? Ele está tratando sobre a nova aliança que é estabelecida por Deus em Cristo para a igreja. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está escrito exatamente nesse conceito de mistério que Paulo está tratando, é de uma verdade que agora é revelada e apresentada claramente para a igreja. Não é algo oculto, mentiroso, não é algo oculto, misterioso, escondido, mas é algo que é baseado, que é concreto, que é revelado agora para a igreja a partir da perspectiva de Cristo. E eu espero que você esteja compreendendo essa perspectiva para a gente poder avançar. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: conhecimento do mistério. Esse é o segundo subtópico. Está baseado em Efésios capítulo 3, versículo 5. Paulo começa agora a tratar com os irmãos, e é importante a gente entender isso, que esse conhecimento agora ele é revelado, ele é apresentado
para a igreja de Deus. Ele tem uma base, ele é concreto, ele é revelado através de Cristo. Isso aqui é graça, é salvação. É aquilo que a gente sempre está tratando nesse trimestre para você. A gente está trabalhando com você exatamente que a Epístola aos Efésios traz esse conceito de igreja, eclesiologia. Então Paulo está dizendo, olha, esse mistério agora é revelado para a gente, para a igreja, para o povo de Deus. E esse mistério agora é revelado através da perspectiva do Espírito Santo que também trabalha. Então você percebe a Trindade trabalhando aqui. Deus revela esse mistério através de Cristo e a Trindade, através do Espírito Santo aqui nesse conceito, revela claramente essa aliança. Nós entendemos essa aliança por causa da graça, da manifestação da Trindade para com o povo de Deus. E nessa ideia, tanto os judeus como nós, os gentios, participamos dessa bênção. Essa bênção é a revelação, é aquilo que nós entendemos. A Trindade planejou a salvação para o homem. A Trindade planejou em tempos eternos, antes da criação do mundo, esse conceito de salvação, como seria, como aconteceria. E esse mistério agora está sendo revelado através de Cristo, pela pessoa do Espírito, para o povo de Deus, para a gente que é cristão, para a gente que serve a Deus. O terceiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. O mistério e os profetas da antiga aliança. Quando a gente se refere aqui agora no terceiro subtópico a esse conceito de mistério, a gente percebe que o plano da salvação já havia sido revelado. O mistério já estava sendo revelado pelos profetas. Deus, através do seu Espírito, gota a gota, estava usando os profetas para poderem pronunciar a respeito dessa salvação, que era tanto para os judeus, mas também que alcançaria os gentios. Então, nesse conceito bíblico, a gente está entendendo muito bem que aqui tem um trabalhar de Deus, tem um trabalhar do Espírito Santo resgatando as pessoas. Gênesis capítulo 12, versículo 3, você percebe que Abraão recebeu uma promessa, mas essa promessa também alcança os gentios. Pela fé, graça e misericórdia. Isaías capítulo 11, versículo 10, você vê Isaías vendo o Messias e esse Messias resgatando então os gentios, todas as nações e povos. Nós entramos nesse meio. Malaquias capítulo 1, versículo 11, está escrito que essa redenção, esse mistério é apresentado pelos profetas, e esses profetas profetizam e apresentam que esse mistério é revelado em Cristo. Então a gente está entendendo que essa revelação do mistério aponta para a salvação aponta para Jesus. Então o que Paulo está dizendo? O mistério, gente, é a salvação em Cristo. Essa salvação ela alcança a gente. Nós somos alcançados pela misericórdia e a graça de Deus. É claro que os profetas, quando eram usados pelo Espírito, não sabiam como isso ia acontecer. Para eles era algo novo e realmente Deus estava preparando algo novo. Nós, fazendo parte dessa graça, somos a revelação de Deus, somos esse instrumento de Deus, somos alcançados por essa graça de Deus. E essa graça de Deus nos alcança e agora nós somos chamados de igreja de Deus pelo Calvário. E Efésios capítulo 3, versículo 6 e o 10, você vai perceber que o Paulo agora está demonstrando para a gente que esse mistério é revelado agora de forma visível, de forma concreta, de forma real na vida da igreja, na igreja de Deus, no povo de Deus. Esse mistério é revelado em você, nas suas atitudes como igreja de Deus, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, mesmo nessa pandemia, nessa quarentena, você está vivendo essa graça e compartilhando Cristo para as pessoas. Eu espero que você tenha entendido esse conceito aqui nesse viés do Antigo Testamento, que é concreto sobre o mistério. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que vai demonstrar esse mistério revelado agora. Esse é o tema do segundo ponto, no Novo Testamento. Como isso é apresentado? Vamos observar em alguns subtópicos. O mistério agora é revelado pelos apóstolos e pelos profetas. A gente precisa entender nesse primeiro subtópico que o Antigo Testamento,
Os personagens principais eram os profetas para poder entregar a mensagem de Deus. Já no Novo, na Nova Aliança, como igreja, quem é que traz essa revelação do mistério? São os apóstolos e os profetas. Paulo deixa isso claro na Epístola aos Efésios. E você percebe que é função do colégio apostólico interpretar o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento e revelar esse Antigo Testamento em Jesus. É por isso que nós temos o Novo Testamento escrito, porque ele é uma interpretação do Antigo Testamento. Esse Novo Testamento é a revelação de Cristo através do Antigo, interpretada pelos apóstolos. Nós entendemos muito bem que o colégio apostólico genuíno, nós que somos pentecostais, nós entendemos que o colégio apostólico genuíno são aqueles que caminharam com Jesus. São aqueles homens de Deus que testemunharam os milagres, testemunharam a ressurreição. Colégio apostólico formado pelas Escrituras. É claro que hoje, isso não é assunto da nossa aula, existem aí profetas, existem aí apóstolos modernos. Cada igreja tem um conceito a ser seguido. Mas nós que somos pentecostais assembleanos, entendemos que nós seguimos agora a doutrina dos apóstolos. Os pastores, então, obedecem aquilo que os apóstolos entenderam a respeito desse mistério. Quem são os apóstolos? São aqueles que seguiram a Jesus. Agora, nós temos a função pastoral de compreender a Escritura, ler a Escritura, interpretar essa Escritura, ensinar essa Escritura e apresentar essa Escritura para uma vida prática daquele irmãozinho que é simples, que está assistindo com você a Escola Bíblica Dominical, que quer entender a Palavra de Deus para aplicar na vida dele diária, no seu contexto social onde ele habita. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 3, Paulo deixa claro que esse mistério é revelado agora pelos apóstolos e pelos profetas. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo deixa também claro, evidente, que o seu ministério apostólico não foi dado pelos homens, mas foi dado também por Deus. É por isso que ele interpreta o Antigo Testamento. E, gente, quando a gente passa a estudar sobre a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo era um grande estudioso da Palavra de Deus, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, de linhagem farisaica, estava estudando antes de ser chamado para fazer parte do Sinédrio. Então ele tem essa condição de interpretar o Antigo Testamento com essa habilidade e trazer essa revelação desse mistério do Antigo que é Cristo. Atos capítulo 11, versículo 4 ao 17, você percebe que o Lucas ele deixa registrado que esse mistério apostólico é revelado agora pelos apóstolos que apontam Cristo. A evidência da Escritura aponta para Jesus. Em outras palavras, o centro da teologia é Cristo, o centro da palavra é Cristo, o centro da igreja é Jesus, o centro da nossa vida tem que ser Jesus também. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo deixa claro que isso tudo é revelação divina. Essa revelação divina deixa concreto a evidência de Cristo como Filho de Deus, como Deus encarnado que nos resgata por graça e misericórdia. Esse é o mistério da nova aliança. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O mistério oculto é revelado. Efésios capítulo 1, versículo 14. Paulo agora na carta aos Efésios, nesse segundo subtópico, ele começa a tratar com a gente outro assunto fundamental. Ele disse, olha, que foi o Pai que idealizou. É aquilo que a gente está trabalhando. A Trindade pensou exatamente a respeito dessa salvação. O Pai idealiza, o Filho executa e o Espírito Santo agora nos orienta a respeito desse mistério. Então Paulo está dizendo que isso a respeito da salvação é idealizado por Deus. É esse mistério que ele está apresentando para a gente. O mistério oculto da salvação. Efésios 1, versículo 7, ele deixa claro que Jesus executa essa salvação, subindo ao Calvário e se entregando por nós como oferenda, como sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício, como o escritor dos Hebreus deixa claro também. A própria Bíblia revela a respeito desse mistério.
E Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, está escrito que esse mistério agora tem o objetivo de unir tanto judeus como gentios em um só povo, chamado Igreja de Deus, chamado Corpo de Cristo, Noiva do Cordeiro. Essa ideia é apresentada na Epístola aos Efésios. E Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 5, você percebe o Paulo dizendo que esse mistério todo foi revelado pelos apóstolos, foi revelado aos profetas e agora apresentado à Igreja de Deus. É a interpretação bíblica do Antigo Testamento que está sendo apresentada aqui para a Igreja aos Efésios. É a interpretação da palavra de Deus. O povo está entendendo as Escrituras, está compreendendo a respeito da riqueza da causa do Evangelho. Efésios 3, versículo 10, essa multiforme sabedoria de Deus. A gente não merecia, nós não tínhamos condições de pagar o preço, mas Cristo paga o preço por nós. Esse mistério que Paulo está dizendo, você é resgatado por causa da graça de Jesus, por plano de Deus, é obra de Deus. Olha o Espírito Santo trabalhando em você, te convencendo que você é pecador e você precisa dessa graça e dessa misericórdia. Então aceite a Cristo como teu Salvador. E esse mistério demonstra que o objetivo principal é que todos os homens alcancem a graça de Cristo, alcancem a salvação através de Jesus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição. A magnitude dessa revelação. Efésios capítulo 3, versículo 6. Paulo começa a demonstrar que esse mistério agora, essa revelação da salvação em Jesus, é uma revelação que não alcança só um povo, o povo judeu, por exemplo. É uma revelação que demonstra que não alcança somente uma classe social, mas alcança a todos, pobres, ricos, judeus e gentios. Todos nós somos alcançados pela graça de Deus. É a visão do reino de Deus. O reino de Deus agora é apresentado para todas as nações. Todos nós somos alcançados por essa multiforme graça, por essa revelação divina. E essa ideia, esse é o objetivo da Epístola aos Efésios. Em Efésios capítulo 3, versículos 7, 8, 10 e 11, você vai perceber que esse mistério foi revelado, apresentado como plano de Deus antes da fundação do mundo. Para e pensa, para e entenda que a revelação da graça, esse objetivo de ser igreja, esse objetivo de ser salvo, é apresentado por Deus antes de você nascer. Deus já planejou tudo. Isso é soberania, isso é graça de Deus, é misericórdia. Ele deseja te alcançar. E esse aqui é a revelação exatamente dessa glória, dessa graça e misericórdia para com os nossos corações. Vamos avançar agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O mistério pré-estabelecido por Deus. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, que tem esse objetivo de demonstrar esse mistério pré-estabelecido por Deus, e vamos observar isso em alguns subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto: as riquezas insondáveis em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo começa a dizer agora que Cristo é essa revelação e nele nós temos riquezas insondáveis. Que riquezas são essas? Riquezas espirituais, riquezas que nos resgatam para a glória de Deus. Efésios 1, versículo 7, essas riquezas excedem o entendimento humano. Essas riquezas revelam a vontade divina, revelam a graça e a misericórdia do Deus vivo. Efésios 3, versículo 18 e 19, é papel da igreja agora anunciar aos outros povos essas riquezas insondáveis, essas bênçãos insondáveis, que é revelado através de Jesus para com as nossas vidas. Efésios 1, versículo 4, essa revelação dessas riquezas são demonstradas agora em Cristo. Jesus é a riqueza maior, não é o ouro, não é a prata, mas é as bênçãos espirituais que nós temos do Senhor. E esse plano foi arquitetado por Deus, executado por Jesus e estabelecido em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então você percebe que essa riqueza revela Jesus, o trabalhar da Trindade em nossos corações. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o eterno propósito em Cristo. Esse eterno propósito em Cristo é uma revelação de Deus através de Jesus.
Efésios capítulo 3, versículo 9. Porque Deus tudo criou. Então ele já estabeleceu o plano da sua salvação através de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito que Deus obtém todo o controle da situação. Ele é soberano e Ele obtém o controle da nossa vida na palma da sua mão. Então você percebe à luz das Escrituras esse trabalhar de Deus. Você percebe à luz das Escrituras essa operação do divino, desse Deus vivo que opera em nosso favor. E esse plano da salvação agora abrange a igreja de Deus. Esse abranger a igreja de Deus é resgatar os gentios, resgatar você, resgatar a mim, para esse projeto maior, esse mistério da unidade, que une tanto judeus como gentios, que antes eram separados, mas agora são um só povo, uma só fé, uma só nação, com um objetivo de servir a Deus. O último subtópico da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: o plano divinamente pré-estabelecido. Nós entendemos à luz das Escrituras em Efésios capítulo 3, versículo 9, que Deus estabeleceu o plano da salvação antes da fundação do mundo, nesse terceiro subtópico aqui da classe dos adultos, na lição de número 9. Nós entendemos muito bem que Cristo estabeleceu esse plano da salvação por projeto de Deus. É a visão da Trindade. A Trindade está entrando nessa questão aqui. Então você percebe que Deus te amou antes de você merecer. Deus te chamou antes de você nascer. Deus te escolheu para um objetivo fundamental. Somos chamados através de Cristo. Esse é o plano da salvação. Esse é o mistério que estava oculto, que agora é revelado. É a salvação em Jesus. Então desfrute dessas bênçãos de Deus. Fale sobre isso para os teus alunos. Gente, um beijão no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E eu espero que Deus em Cristo venha abençoar você, sua família, em nome do Senhor Jesus.